Graça e paz. Eu me chamo Ana Jéssica, falo aqui de Salvador, Bahia, congrego na Igreja Batista Missionária da Independência. E nessa tarde estarei compartilhando a reflexão que o Senhor colocou no meu coração, né, para trazer para nós um, uma oportunidade de refletir, de se analisar, de meditar nas Escrituras. Esse domingo o pastor pregou na minha igreja sobre quantas palavras nós ouvimos e nós não meditamos nessas palavras, elas acabam se perdendo e a gente só escuta e não cultiva aquela palavra nos nossos corações. Entra culto, sai culto e a palavra vai se perdendo, né? E o que eu vou falar hoje vai pegar também nesse ponto, por isso que eu estou comentando, mas que hoje nós possamos ouvir, guardar, cultivar e meditar e entender, né, buscar o nosso próprio entendimento sobre o que Deus está trazendo. Porque Deus tem uma forma muito individual de falar com cada uma de nós. Eu sei que aqui eu estou falando para várias pessoas diferentes e com cada uma tem a sua peculiaridade. E às vezes você vai estar aqui, você vai se apegar apenas em uma parte, ou você vai ter algo que vai ficar ali na sua mente, você não vai conseguir mais nem prestar atenção no resto das coisas que está sendo dito. Mas se você tiver o zelo pela palavra, você vai abrir o texto que vai ser lido aqui depois e você vai meditar e você vai conseguir se aprofundar. Essa palavra ela não vai ficar só no solo, ela vai criando raízes no seu coração. E ali, por isso que Paulo fala ali para os crentes, para eles serem como bereanos, que eram aqueles cristãos que ouviam tudo e conferiam nas escrituras. Então eu trago aqui uma reflexão para que você se debruce sobre as escrituras e busque aquilo que o Senhor está trazendo, porque isso aqui é só a superfície de algo muito profundo. E eu oro para que o Senhor ministre ao coração de cada um de vocês que vão ouvir essa mensagem. Glória a Deus. Ela está em vamos ler 1 Samuel, capítulo 24, que fala quando Davi poupa a vida de Saul. Eu estou meditando no livro de 1 Samuel e toda essa história, né, que a gente ama ler sobre a vida de Davi, sobre a conduta de Davi, sobre os acertos e os erros de Davi. Muitas de nós já conhecemos, mas hoje o Senhor destacou algo muito específico no meu coração, lendo essa palavra. Eu vou começar a ler aqui para vocês. Depois que Saul voltou, a partir do versículo 1. Depois que Saul voltou da luta contra os filisteus, foi informado de que Davi tinha ido para o deserto de Engedai. Então Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de todo o Israel e foi à procura de Davi e os seus homens perto das rochas onde viviam cabras selvagens. No lugar onde a estrada passava por alguns currais, Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades. E aconteceu, porém, que Davi e os seus homens... Eu sabia que Farol falava aqui no jogo. Tá, meu... E aconteceu que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo daquela caverna. É a sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Hoje o Senhor lhe diz, certamente entregarei o inimigo em suas mãos para que faça com ele o que quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. E sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso disse aos seus homens, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, o ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim Davi conteve os seus homens, não deixou que matassem Saul. E depois que Saul deixou a caverna para seguir o seu caminho, Davi saiu e gritou para ele: Ó meu senhor e rei! Então, quando Saul olhou para trás, Davi curvou o rosto em terra. Então ele gritou para Saul: Por que o Senhor dá ouvidos àqueles que dizem que eu procuro lhe fazer o mal? Hoje mesmo o rei pode ver, com os próprios olhos, que isso não é verdade. O Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns de meus homens me disseram que o matasse, mas eu o poupei, pois disse, jamais farei mal ao rei, pois ele é ungido do Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, Pai. Ministra aos nossos corações em nome de Jesus. Aleluia. O tema dessa mensagem vai ser: a sua consciência lhe defende ou lhe acusa? E eu achei muito interessante que aqui Davi estava sendo perseguido por Saul
E em vários momentos Saul não hesitou em atacar Davi, jogando lança. E quando teve a oportunidade, então Davi precisou estar em constante fuga de Saul. Até que chegou um momento da vida que a gente fala, olha só, que oportunidade. Deus deu a oportunidade, de fato, de Davi se livrar de alguém que estava querendo o matar. E ali ele tinha todo o respaldo de todas as pessoas, inclusive como os servos dele falaram, do próprio Senhor. Porque quando a vida deles estava submetida a Deus, tudo que acontecia era porque o Senhor permitiu que acontecesse. Então, o homem que está perseguindo e querendo tirar a vida de Davi, em todo o tempo, Davi vivendo no esconderijo e esconderijo. E ele para em uma posição que está vulnerável para que Davi faça, entre aspas, justiça. E ali Davi até foi, né? Pelas circunstâncias, todo mundo está falando. Eu tenho certeza que esse é o momento que Deus quer que eu me livre dele, para que acabe essa perseguição. Já tinha vários capítulos anteriores em que Davi estava nessa perseguição, em que Davi passava necessidades até de comer, porque chegou uma passagem que ele vai e pede a um sacerdote que o alimente, e o sacerdote pega os pães ali do altar e dá a ele. Então Davi estava passando várias privações por conta de uma perseguição de alguém que não tinha nenhum motivo para perseguir, além da vontade de Deus, né? E tudo ali conspirava, cooperava para que Davi finalmente exterminasse Saul, principalmente porque ele tinha uma palavra que ele seria rei. Então, e agora a gente vai entender por que Davi não fez isso. E na minha versão que eu estou lendo, que é a NVT, está escrito: a sua consciência, porém, começou a perturbá-lo, por ter cortado a borda do manto de Saul. E eu quero pedir que vocês hoje prestem atenção na consciência de vocês. E até eu ler esse texto, eu estava pensando assim, poxa, mas às vezes quando a gente está com a consciência pesada, a gente vai repreendendo porque é o inimigo que está acusando, que está atacando, que está atingindo. Mas Deus me levou a fazer pesquisas sobre a nossa consciência e Ele vai hoje revelar aqui para a gente os benefícios da nossa consciência. E por que Deus deu a cada uma de nós consciência? Então vamos lá. Quando ele cortou, ele foi para fazer o que ele ia fazer. Quando ele cortou, a consciência dele o acusou. Ele sentiu esse pesar. E de alguma forma, o que é que ele declara? Deus me livre de fazer tal coisa a alguém que foi ungido pelo Senhor. Nunca foi sobre temer a homens, mas sempre sobre temer a Deus. A consciência de Davi, ela não estava atrelada à aprovação humana. Ela estava atrelada à aprovação de Deus. Ele estava ligado e sensível ao coração de Deus. É por isso que os humanos falaram, vamos fazer isso, o Senhor te deu, vai e mata ele. Mas ele não conseguiu, porque falou mais alto a consciência de Davi. E ali, depois que ele faz isso, olha a situação que foi preparada ali. Ele mostra a Saul que aquilo que Saul estava maluco dizendo, então os inimigos estavam falando que Davi estava querendo matar Saul. Mas ele desmentiu aquela mentira toda com apenas um ato. Olha que coisa poderosa. Ele pôde ver, Saul pôde ter com aquela ação de Davi, a consciência de quem Davi era. E Saul estava perto de Davi. No início, Davi vai tocar harpa e Saul fala para ele, olha, eu gosto muito de você. Então, Saul não era uma pessoa que odiava Davi. Saul estava com Davi no início ali, quando chamou alguém para tocar harpa para ele. Davi estava ali, servindo a Saul. E Saul tinha afeição por Davi. Até que, de repente, a palavra fala de repente, ele começou a desejar que Davi morresse por conta de inveja, por conta de uma música que ele ouviu e que fazia a comparação entre os dois. Então o problema nunca esteve na conduta de Davi, mas a forma que Saul interpretou Davi como uma ameaça para ele. Então foi nesse momento que não só diante de Deus Davi pôde mostrar, né, a sua consciência e o seu temor, mas diante de todas as pessoas que inclusive falaram de Davi. Davi quer te matar, Saul. Davi, e outra coisa que eles falaram, Davi foi ungido vai tomar seu lugar.
Então, várias pessoas estavam ali influenciando o que já vinha também de tormento de demônios, porque Saul ele estava endemoniado. Então, juntava aquela interpretação que ele teve, baseada, motivada por sentimento de inveja, de comparação com Davi, por conta de algo que ele ouviu. E ali foi a brecha, e os espíritos imundos entraram nele e juntou também com o que as pessoas ao redor começavam a dizer, porque tomaram um lado. Eu vou ficar do lado de Saul, então Davi não presta, mata Davi. E Saul estava completamente movido, cego, movido por ódio a Davi. Então, quando você está movido por ódio, você não consegue enxergar a bondade em ninguém. Porque do seu coração, ele tá cheio de raiva, cheio de rancor. E o que é que aconteceu? Aqui atrás, algo que me dói muito essa passagem. Teve no capítulo 22, eu acho. 22, versículo 11. O massacre dos sacerdotes. Gente, se você ler isso aqui, você vai ficar com raiva de Saul, né? A gente fica com raiva de Saul. Porque ele matou vários sacerdotes que não tinham nada a ver. Inclusive que não estavam nem por dentro da situação. Tudo isso por conta de um ódio vindo de inveja e de comparação. Ao perigo das coisas que nós todas não somos imunes de ter. Nenhum aqui está imune de sentir inveja, nenhum aqui está imune de sentir raiva e muitas vezes nem sabe que sente. E ali ele ficou cego, ele ficou tão cego que ele começou a cometer um monte de loucura, mas ele só queria ver Davi morto. E ali a pessoa podia dizer qualquer coisa. Gente, sacerdotes tinham um cargo naquela época que era de muito respeito. Eles serviam diante do altar do Senhor. E ele não teve nenhum respeito e consideração com os sacerdotes de Deus. Olha as maldições que Saul começou a atrair para a vida dele por conta de um sentimento que começou como inveja e comparação. E ali, quando Davi poupa a vida de Saul, Davi ele estava dando testemunho do que era verdade, sabe? E nunca Davi quis matar Saul. Davi sempre o respeitou. E naquela oportunidade que ele teve de fazer o mal, ele pagou o mal com o bem. E ele mostrou ali o seu caráter diante daquelas pessoas que tinham todo um dossiê sobre ele, de que ele não prestava, de que ele era isso, de que ele era aquilo. Então, Saul, na mesma hora, ele falou assim, ó, o Senhor entregou as minhas mãos. Davi falou, o Senhor entregou nas minhas mãos na caverna. Alguns dos meus homens me disseram que o matasse, mas eu o poupei. Pois disse, jamais farei mal ao rei, porque ele é ungido do Senhor. Veja, meu pai, o que tenho em minha mão. É um pedaço da borda do seu manto. Cortei seu manto, mas não matei o rei. Isso prova que eu não procuro te matar e te fazer o mal. Eu não me rebelei, eu não pequei contra o rei, embora esteja me perseguindo para me matar. Que o Senhor julgue entre nós dois. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que deseja fazer contra mim, mas eu jamais lhe farei o mal. Como diz o antigo Provérbios, de pessoas perversas vêm os atos perversos. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui, ele não precisava nem fazer nada. Isso aqui já foi o suficiente para Davi estar dizendo, não há perversidade no meu coração, não há maldade no meu coração. Olha, rei, a maldade está em você. E ali eu tenho certeza que Saul achava que estava fazendo certo. Eu tenho certeza que ele estava tão cego que ele imaginava que ele estava com a razão, que ele estava só querendo eliminar alguém que era um inimigo para o cargo dele de rei. Meu Deus. Afinal de contas, a quem o rei de Israel procura capturar? A quem persegue? A um cão morto, a uma pulga. Olha com a humildade, né, que Davi se considera. Tipo assim, você é o rei, você é o ungido do Senhor, eu não sou ninguém, tá? Tipo, me deixa em paz. Eu não quero te matar. Quantas pessoas acham que nós queremos fazer o mal para elas quando a gente só está vivendo a nossa vida? Aleluia. Que o Senhor julgue entre nós dois e mostre quem está certo. Que ele seja o meu defensor e me livre de suas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saul respondeu, é você mesmo, meu filho Davi. Então começou a chorar e disse Davi, você é mais justo do que eu, pois me pagou o mal com o bem. Ele disse a Davi, né? Você é mais justo do que eu, porque me pagou o mal com o bem. Sim, você foi extremamente bondoso comigo, por isso o Senhor me entregou em suas mãos. Mas você não me matou. Quem mais deixaria seu inimigo escapar quando o tinha em suas mãos?
Que o Senhor o recompense com o bem, pela a bondade que mostrou por mim hoje. Agora vejo que certamente você será rei, e que o reino de Israel prosperará sobre o seu governo. Gente, preste atenção, porque alguém que estava querendo matar Saul teve que reconhecer que Deus estava na vida de Davi. Porque só uma pessoa que carrega o Espírito de Deus poderia fazer isso. Meu Deus, jure-me pelo Senhor que quando isso acontecer, você não eliminará minha família, nem destruirá meus descendentes. Então Davi fez a Saul esse juramento. E Saul voltou para casa. Então a gente podia imaginar, meu Deus, foi muito poderoso isso, a perseguição acabou, não. A perseguição continuou, porque estava de acordo com o propósito de Deus. Mas ali, Davi deu a Deus a vingança que pertencia a ele. Que o Senhor fala, né? Minha é a vingança e eu retribuirei. Sabe, um livro chamado Isca de Satanás, ele fala sobre a ofensa. E ele dá esse exemplo de Davi. Porque ele fala que alguém ofendido jamais faria isso. E ele tem todos os motivos, Davi tem todos os motivos legítimos, legais naquele tempo, de fazer aquilo, de matar Saul. Mas ele não fez. Então, e tem todos os motivos para estar ofendido com Saul, porque se você não faz nada, você está servindo um rei, do nada ele pega uma lança e ruma em você. Pelo amor de Deus. Gente, como você não vai se ofender com alguém que você estava ali servindo, com alguém que você teme, que você tem respeito, porque Davi ele respeitava a unção de Deus sobre Saul, por mais que Saul tivesse seus defeitos, porque ele estava ali já em desobediência a Deus, porque ele já tinha sido rejeitado por Deus quando Davi foi servir a Saul. Mas Davi, ele tinha todos os motivos para ficar ofendido com Saul e falar assim, ó, quero que Saul morra, que caia um raio na cabeça dele. Mas, pelo contrário, quando ele esteve diante da possibilidade de fazer a justiça, ele entregou aquele que é o justo juiz. E isso é muito poderoso. E agora, por quê? O que a gente vai falar hoje sobre a nossa consciência? Porque a nossa consciência é descrita como um tribunal interior, que atua para nos defender ou para nos acusar diante das nossas atitudes. Vamos lá. Davi poderia ter ouvido a todos ali. Inclusive, é a voz de Deus. Deus me entregou. Vou focar isso aqui, vou fazer, vou acontecer. E quando ele cortou o manto, ele podia ter desprezado o pesar que ele sentiu. Aquele incômodo que ele sentiu, ele podia ter desprezado e concluído o ato de assassinar Saul. Mas, e ele ia ficar muito bem, porque todos já apoiavam ele já tinha homens com ele, ele ia tomar o lugar de Saul, ele ia estar ali no lugar que Deus já deu por promessa para ele. Ele ia fazer tudo certo diante dos homens e ia estar maravilhoso. Mas e diante de Deus? E quando ele deitasse a cabeça no travesseiro? Aqueles homens que naquela hora iriam aplaudi-lo, carregá-lo... Pode, filho. Aqueles homens que naquela hora iam... Não, filho, normal não. Naquela hora eles iam aplaudir, naquela hora eles iam festejar. Davi rei, maravilhoso, aos olhos do homem. Mas e aos olhos de Deus? Há muita diferença entre você fazer o certo e de você fazer o certo no momento certo. Eita glória! Aleluia! Era o momento, era daquela forma que Deus planejou. E como Davi, até para ir... Filho, eu não posso falar com você agora, muda a minha vida. Mãe, Oh, eu meu vou falar com Deus. você. Oi, meu filho. Dica. Eu não vou poder nunca mais assistir no YouTube no Depois computador. a gente vai conversar sobre isso, meu filho. Faz outra coisa, faz o que mamãe já deixou. Vá. Então, meu Deus, meu Senhor, me ajuda. Só a graça mesmo por TDAH me lembrar o que é que eu tava falando. Então, De fazer o certo na era hora o certo, mas era o certo, mas a consciência de Davi o acusou. Era o certo, mas não é desse jeito, não é nesse momento, não é dessa forma. E é por isso que a gente tem que ser sensível, porque Davi até para ir para uma guerra que não era inevitável, ele ir lá vencer o inimigo, ele perguntava: devo ir, Senhor? Então Davi ele tinha sensibilidade não a que as pessoas falavam, mas aquilo que Deus falava para ele. E a nossa consciência é o que vai servir como esse tribunal.
Não são os conselhos das pessoas. Não é o que o Senhor manda te dizer. Não é isso que vai ser o nosso tribunal diante de Deus. É o que está na nossa consciência. Então, ela atua para nos defender e atua para nos acusar diante de atitudes, funcionando como um senso moral dado por Deus. E essa voz interior escrutina o comportamento humano, resultando em sentimentos de paz quando se pratica o bem, ou tensão e culpa quando se pratica o mal. Aqui estão dois aspectos principais da nossa consciência. A consciência acusando. Quando alguém mente, denigre outra pessoa, transgride leis morais, a consciência produz culpa e desconforto. Se uma pessoa consegue fazer o mal sem que sua consciência a acuse, isso pode indicar um coração não convertido ou insensível. A consciência defendendo, ela atua em defesa, quando agimos de acordo com a norma da lei, escrita por Deus nos nossos corações, gerando tranquilidade. Aleluia, meu Deus. É muito forte, né? A consciência ela é uma parte de nós que vai nos avisar se nós estamos agindo certo ou errado. E ter uma consciência limpa nos dá paz e tranquilidade. Mas quando ela nos acusa, sentimos culpa, sentimos desconforto. E o que é que fere a nossa consciência? O pecado. Uma vida de pecado distorce a nossa consciência e a deixa insensível. Muitas pessoas que se deixam levar pelo pecado nem sequer acham que estão agindo errado. Por quê? Porque a consciência delas está cauterizada. Mas quem crê em Jesus tem a sua consciência guiada pelo Espírito Santo. Olha que coisa forte. A consciência de Davi não era guiada, vou falar mais uma vez, isso é muito importante, gente, pelos conselhos das pessoas. Não era guiado pela aprovação humana, não era guiado até pelo que era certo na lei dos homens. A consciência de Davi era guiada pelo Espírito Santo. O sacrifício de Jesus na cruz limpa a nossa consciência da culpa do pecado e nos ajuda a viver de maneira santa. Assim, quando a nossa consciência nos avisa de um erro, isso é uma oportunidade de nos arrependermos e buscar o perdão de Deus, largando o nosso pecado. Gente, isso é muito poderoso. Muito poderoso. E aí, o que é que a consciência da gente vai fazer para que a gente produza os frutos de arrependimento? Ela é um agente de Deus na nossa vida. É ela que vai nos incomodar e esse incômodo é de Deus. Quando nós estamos nos distanciando da lei escrita na mente no nosso coração. Outro texto que eu ia ler para vocês era Romanos 2, mas aí vocês ficam como dever de casa para vocês estudarem esse texto. E ele vai falar sobre a justiça divina, né, ali entre os judeus e os gentios. No capítulo 1, Paulo ele fala aos romanos sobre as pessoas que praticavam imoralidade, mentira, e começa a apontar os pecados do povo que andava afastado de Deus, né? O que é que acontece? Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. No capítulo 1 está escrito isso, versículo 28. Eles são cheios de injustiça, de malícia, de avareza, de maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, caluniador, difamador, insolente, soberbo. Você já viu alguma coisa falando assim? Gente, as pessoas que fizeram as maiores atrocidades achavam que estavam fazendo certo. É essa passagem que vai testificar sobre isso. Por quê? Deus os entregou à sua própria disposição de pecado. Os entregou, tipo assim, lavou as mãos, ó. Vocês não me querem? Então tudo bem. E aí eles começam a ser totalmente guiados pelo pecado, de maneira que a consciência deles se torna corrompida. Se você tem a consciência corrompida, você não tem mais arrependimento. Porque o que é que vai te dizer que você precisa se arrepender? Se você já está tão afundado naquele pecado que você já não tem mais, né, como se arrepender. Então você vive para aquela prática. Você fica ali praticando aquela prática. E aí Paulo estava falando dessas pessoas, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ele também começa a dizer o que é que ele estava fazendo. As mulheres estavam se envolvendo com outras mulheres, os homens estavam se envolvendo. E isso ele vai explicando que é simplesmente uma consequência de ter a sua consciência cauterizada. Então o corpo vai se entregando cada vez mais à imundícia. E ali no capítulo 2, Paulo, ele fala assim, mas pera aí, viu, judeus? Porque aí os judeus, quando viram
Paulo apontando os pecados daqueles que não eram, né, cristãos, não eram judeus, não eram gentios, apontando os pecados dos gentios, eles vão se achar numa posição superior. Mas eu não faço isso. Eu não sou desse jeito, eu não sou caluniador, eu não sou isso. Aí Paulo começa no capítulo 2. Portanto, ai, gente, eu vou ler na minha versão aqui, NVT, porque ela é muito... Ela, assim, uma surra na nossa cara. Peraí. Romanos 2, aí... Quando você tá vendo Paulo falando dos pecadores, não sei o que, você fala, Jesus, tem misericórdia. Aí quando chega no 2, Paulo fala para os judeus. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, você condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos os que praticam tais coisas. Uma vez que você julga os outros por fazerem essas coisas, o que leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma. Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Mas por causa do seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando a ira de Deus sobre si. Pois o dia da ira se aproxima. Quando o justo juízo de Deus se revelará, ele julgará cada um de acordo com seus atos. Dará vida eterna àqueles que persistiram em fazer o bem, buscam a glória de Deus, a honra e a imortalidade. Mas derramará a ira e a indignação sobre os que vivem para si mesmo, os que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Mas a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz. Primeiro para os judeus e depois para os gentios. Pois Deus não age com favoritismo. Assim, todos os que pecaram, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecarem, estando sobre a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência. É ela que nos torna justos aos olhos dele. Então, o que é que Paulo estava falando aqui? Os judeus, por eles terem o inicial, né? Eu tive os mandamentos, eu tenho a lei de Moisés. Até hoje a gente vê que eles se consideram um povo superior. Mas eles têm a lei escrita, né? Eles têm aquela lei, então eles acharam que eles estavam no lugar de superioridade. Principalmente quando Paulo chega anunciando o evangelho para os gentios. Então, era a constante perseguição dos judeus com os gentios, né? Então, Paulo está dizendo assim, olhem, vocês... não se confie em ter a lei. Não se confie em conhecer a lei. Nós que estamos aqui hoje, não podemos nos confiar em ter a Bíblia, em ler a Bíblia, em estar no estudo, em estar na igreja, porque não é isso que vai nos salvar. É a obediência ao que está escrito. É a obediência ao que Deus fala com a gente. É a obediência a essa lei. Assim a gente vai demonstrar que a lei de Deus está gravada no nosso coração, é forte. Aí vem essa parte, versículo 15. Pois a sua consciência, os seus pensamentos os acusam ou lhe dizem que estão agindo corretamente. E isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Então, gente, olha que coisa fácil de vocês entenderem. Eu vou dar um exemplo bem prático do dia a dia. Quando você pode preparar, pode acontecer uma situação na minha vida. Eu posso convidar algumas pessoas e compartilhar com elas a minha visão da situação. E as pessoas falarem, pô, velho, você tá certa, parabéns, muito bem, tá certíssima. Só que ali, quando eu contei a minha visão da situação, de alguma forma eu tô me privilegiando na vista das pessoas. Então as pessoas vão falar, tá perfeito, você vai estar certa. Mas ali, a minha consciência é o que Deus vai julgar. E na minha consciência, eu de fato estou contando tudo. Na minha consciência, eu de fato estou expondo a verdade dos fatos. Então, o que é que acontece? A pessoa ouviu aquela versão, beleza. Aí vai vir a outra pessoa que estava com você na situação e vai contar a versão dela. E pelo que você conta, a pessoa também pode aplaudir ou, não, você está errado. A pessoa vai te julgar. Mas o que é que eu quero dizer para vocês? Isso, no dia do tribunal, do julgamento, não vai contar de nada. Quem lhe acusou e te defendeu externamente não vai contar nada. Porque aqui Paulo está dizendo que no julgamento vai se confirmar
Na hora que Deus julgar os segredos de cada um, por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que ele estava pregando. Agora eu vou te dar outro exemplo. O pastor da minha primeira conversão, ele pregava todo o tempo a mesma palavra, tipo assim que eu tô falando. E era a palavra de arrependimento, de conserto. E as pessoas vão continuar vivendo a mesma vida. E aí ele chegava no culto e ele falava assim, ó, gente... Aí ele falava muito isso ficou registrado. Isso tem mais de 10 anos, né? Mas ficou registrado no meu interior, essa palavra dele. Ele falava assim, ó. Você pode vir pra cá pra igreja, botar sua roupa de crente, dizer pra mim que você tá fazendo tudo certo. E ele fazia uma aula assim para as pessoas que tinham possessão, né? Que manifestavam e não eram libertas. Continuava manifestando. Então alguma coisa elas estavam fazendo, né? Aí ele falava, você está vindo aqui, você vai vir com sua roupa de crente, vai dizer que não tá fazendo nada errado. Mas a sua consciência é o que vai lhe acusar ou te defender. Se você resolver hoje pegar suas coisas e sair da igreja e não voltar mais, você pode ir, mas vai ter uma coisa que você vai carregar. Você vai carregar a sua consciência. E isso ficou registrado na minha vida. E não é que eu tô no mundo, tô lá fazendo tudo errado, e eu não tinha consciência. Eu tinha consciência que tudo que eu tava fazendo era errado, que tudo que eu tinha fazendo era pecado, e vinha as palavras do velho. Eu falei, ó, que velho miserável. Eu xingava tanto esse pastor quando eu tava afastada. Eu falava assim, ó, a palavra desse velho. E vinha, do nada, eu tava assim na minha vidinha no mundo, aí vinha a palavra dele, ó. A sua consciência vai lhe defender ou vai lhe condenar. E ali eu ficava indignada. Por quê? Porque quando eu estava na igreja, eu via as pessoas fora da igreja pecando deliberadamente e eu achava que elas estavam muito felizes e que quando eu fosse fazer o mesmo, eu ia ficar muito feliz também. Eu ia conseguir ficar na paz, na mesma vida, eu ia fazer parte, eu ia ser pertencente. Mas enquanto por fora eu era uma coisa diante das pessoas, eu era totalmente participante do que elas estavam fazendo, eu era superativa, a minha consciência sempre me acusava. E você não está no lugar certo. Aqui não é seu lugar. Você sabe que isso que você está fazendo é errado. Então, às vezes, a gente até se converte, as pessoas falavam assim, gente, não parecia que não estava gostando da festa, não parecia que não estava gostando da farra. Mas diante do tribunal de Deus, tem palavras que Deus semeou no meu coração que elas nunca iriam sair. Assim como as palavras que nós ouvimos. Então, gente, preste atenção, porque ali Paulo fala aqui, se vocês puderem ler, leia o 1, 2 e 3, que as pessoas, elas iam ser julgadas conforme o que elas ouviram. Os que tinham a lei iam ser julgados conforme a lei. E os que não tinham a lei iam ser julgados conforme a lei. Então, se hoje, às vezes você vai caminhando, crescendo na caminhada com Cristo, tem coisas que antes você fazia e você não sabia que era pecado, mas um dia você ouviu uma palavra, um dia você leu nas Escrituras e Deus falou com você ali naquela palavra. Nunca mais você vai conseguir fazer a mesma coisa sem sentir um pesar, sem sentir uma condenação, uma acusação na sua mente. E isso é para quê, gente? É para você ir para diante de Cristo, colocar suas culpas, se arrepender, confessar, receber o perdão de Deus e seguir. Isso não é para você ficar preso em culpa, em condenação. E aí entra o diabo. Da mesma forma que Deus usa as coisas que ele faz para o bem, o diabo usa tudo que Deus faz para o mal. Aí ele vai pegar as coisas de Deus e vai distorcer. Então a nossa consciência, que é para nos convencer ao arrependimento, é onde o Espírito Santo atua, é onde o diabo também atua. Mas o diabo vai atuar para que a gente fique preso na condenação. E é por isso que a gente precisa da palavra. Porque nenhuma condenação há, Romanos 8, para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o que é estar em Cristo Jesus? É eu ser convencida do meu pecado, colocar na cruz de Jesus, trazer a luz de Deus, arrepender e entender, Deus, eu sei que isso que eu estou fazendo é errado. Me ajude a sair disso. Me ajude a parar com isso. Me perdoe. E ali a gente vai continuar nessa obra de santidade, de transformação que o Espírito Santo faz em nossa vida. Mas se no momento que o Espírito Santo vai e usa a nossa consciência para nos acusar e a gente ignora, uma hora nós vamos ficar cauterizados. E ali não vai fazer mais sentido. E ali às vezes Deus vai até usar vasos, vai levantar pessoas para ir falar, para não perder a nossa alma, né? Então, muitas vezes é preciso sim chegar um profeta, chegar alguém de Deus, a depender do nível que nós estamos de rejeição à voz do Espírito Santo, e vai usar para falar com a gente. Então, foi isso que o Senhor colocou no meu coração hoje, que nós possamos nos apegar à nossa consciência e entender que ela está trabalhando a favor do reino
E o que nós formos chamados a atenção pelo Espírito de Deus, que a gente seja rápido em colocar na cruz. Porque é para isso que Jesus morreu no Calvário. Ele sabia nossos pecados de ontem, de hoje, sábado e de amanhã. Nós não temos o que esconder dos olhos do Senhor. Então que a gente também não seja demorado em se arrepender. Errei, Jesus. Tô aqui. Me ajuda. Então, glória a Deus. Aqui nesse capítulo também, no capítulo 2, tem um versículo que é muito bom. Ele fala assim, ó. Quando você julga o outro, isso no caso, gente, não é de julgar assim. A gente fala, todo mundo julga, a mente da gente julga. No caso, esse julgamento é você declarar uma sentença. Tipo assim, tem que morrer. Ai, morre, cai um raio na sua cabeça. Você declarou uma sentença sobre aquela pessoa que só Deus pode estar fazendo. Que só Deus pode estar. Tipo assim, aí você olha pra uma pessoa e fala, agora não tem jeito. Isso aí não tem mais jeito, não presta, vai morrer, vai pro inferno. Como muitas pessoas ainda fazem, né? Vai pro inferno, vai queimar no inferno. Então aí você tá traindo a ira de Deus pra você mesmo. Porque nesse momento, a gente despreza as riquezas da bondade de Deus. Porque Deus, da mesma forma que nos conduz ao arrependimento com paciência. Quantas vezes, gente? Vamos botar no papel. Quantas vezes o Senhor foi falando, e a gente, tô entendendo. Mas bem naquela paciência, eu tô entendendo, Senhor, conosco, para que a gente se arrependesse. E a gente vai se arrepender lá depois de meses, depois de anos, de algo que Deus vai trabalhando com paciência na nossa vida. Por que as pessoas ao nosso redor, que não têm a lei, que não têm o Espírito Santo, elas têm que fazer na hora que a gente quer? Elas têm que ser convencidas. Tem que convence do pecado, faz alguma coisa, traz a justiça, derruba o raio na cabeça, igual os discípulos falaram porque o povo não aceitou Jesus. Manda um raio para queimar, para derrubar na cabeça desse povo. Nesse momento a gente está mostrando que essa dureza e esse coração que não é misericordioso traz para a gente uma ira de Deus no dia da revelação do juízo. Então nós não podemos desprezar essa bondade, essa tolerância, essa longanimidade do Senhor. Paulo destaca que o próprio moralista, ele se aproveita da bondade, da tolerância de Deus para si mesmo. Aleluia. Ao invés de ele ir para um lugar de arrependimento humilde, se considerar tão pecador quanto o outro, ele entra no lugar de superioridade. Já que eu sou filho, já que eu sou isso, já que eu sou aquilo, já que eu tenho a lei. Então, é como se ele estivesse interpretando que a justiça de Deus era só para os outros, não era para ele. Mas Deus não vai poupá-los. E quando Deus fala assim, primeiro quem vai receber a justiça é o judeu, aí que a gente tem que ter mais temor. Porque vai ser os judeus que receberam a lei primeiro, depois os gentios. E os gentios, no caso, aqueles que se converteram também. No nosso caso, os judeus vão receber, depois os gentios, nós cristãos que viemos depois dos judeus, nós vamos receber o julgamento. E depois, isso aqui não está nem falando do mundo, depois é o mundo. Então, por isso que Jesus, na sua caminhada, é tão sensato não, como é que eu falo? É tão pontual em falar, você que vai corrigir alguém, tira a primeira trave do teu olho, para que não se condene. E eu tô aqui, a prova viva de que muitas e muitas vezes o Senhor me mostra que eu preciso tirar a trave do meu olho. E quando algo me incomoda, o Senhor me faz viver de eu praticar a mesma coisa que me incomodou, para me mostrar que eu sou tão carente de misericórdia e de bondade quanto as pessoas que me fazem o mal e me ferem. E é isso, minhas amigas. Deus abençoe. Você que está ouvindo essa palavra, de alguma forma o Senhor falou no seu coração. Entregue a Ele a justiça, entregue a Ele tudo. E principalmente a sua consciência, porque Ele, pelo sangue de Cristo, Ele nos purifica das obras mortas para servirmos a um Deus vivo. Aleluia! Ele é aquele que também apaga as nossas transgressões. E isso é tão poderoso. Se você hoje confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele vai apagar as suas transgressões. Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. E aleluia, glória a Deus, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque a gente pode até chegar de um jeito, mas ninguém que encontra com Jesus permanece da forma que chegou. E glória a Deus por isso. Deus abençoe. Agradeço a oportunidade. Eita glória, gente, que palavra, viu? Glória a Deus, muito forte essa palavra. Deus purinho aqui falando comigo, principalmente agora